Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Então estamos chegando agora para essa quarta e última semana desse primeiro módulo, certo? Do curso de vocês, do primeiro período, tá? Então essa é a última semana para a gente concluir aí o trabalho com essa parte geométrica, de construção, de perspectivas, tá certo? Espero que todos estejam com as atividades em dia, que qualquer dúvida sabem como me achar. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem um encontro ao vivo no Meet, tá certo? Então essa semana 4 é uma semana mais curtinha, porque tem um feriado de 7 de setembro, a gente já está completando a nossa carga horária, tá certo? E o que a gente tem para trabalhar nessa quarta semana é justamente sobre esse tipo de perspectiva, que é a perspectiva sobre ponto de fuga, tá certo? Então, geralmente, essa é a perspectiva que vocês mais gostam, tá? E aí, como é que vai ser essa semana 4, que é a semana de fechamento? Vamos lá dar as dicas para vocês. Bom, primeiro passo é que a gente procure seguir bem direitinho o guia de estudos, certo? Eu vou colocar lá direitinho qual é o primeiro passo, segundo passo, tudo direitinho na semana para vocês resolverem, tá certo? Bom, essa semana nós só vamos ter 2 atividades. Vocês vão construir 2 coisinhas utilizando ponto de fuga, tá? Kleber, o que é que a gente vai fazer aí com esse ponto de fuga? A gente vai construir o quê? Vejam que quando vocês pegarem lá a lista de exercícios, a atividade que eu propus para vocês, eu pedi 2 construções. Uma você pode fazer mais simples, pode fazer uma peça, um objeto, uma sala, um quarto, uma cadeira, enfim. Você tem várias opções para o primeiro desenho. E basta fazer com um ponto de fuga, certo? Então eu posso pegar e construir um sofá, construir uma cozinha, construir... Enfim, vocês têm várias opções com um ponto de fuga. O segundo desenho, eu pedi que ele fosse um pouco mais bem elaborado. Kleber, o segundo desenho a gente tem que fazer com quantos pontos de fuga? O que você quiser. Quer fazer o segundo desenho com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga? Tudo tá de boa demais. Ou 1, ou 2, ou 3 pontos de fuga. Você escolhe. Eu só queria pedir que esse segundo desenho você tentasse botar um pouquinho mais de detalhes. O que foi que eu sugeri de desenhos para vocês aí nessa segunda atividade? Vocês podem fazer uma rua, olhando assim de frente, certo? Lá com um ponto de fuga lá no final. E aí na rua vocês poderiam colocar prédios, casas, árvores, bota um carro, bota a rua, bota uma loja. Então com os detalhezinhos. Kleber, eu quero fazer uma paisagem, eu quero fazer uma fazenda, certo? Uma casa, um sítio, sei lá. Então faça com, se quiser, faça com 2 pontos de fuga, bota uma cerca, bota um telhado, bote umas árvores, bote alguém sentado, então crie detalhes. Mas, Kleber, eu quero fazer um prédio, uma rua olhando de cima, vários prédios, pode fazer. Vocês têm muitas ideias para serem feitas. Kleber, mas eu não estou com ideia nenhuma. Aí o que é que eu vou fazer? Gente, alô, Google, desenhos de ponto de fuga. Vai aparecer dezenas de desenhos. Então você vai, escolhe um e faz para você. Se você quiser fazer, por exemplo, você gosta de fazer uma releitura de uma obra de arte, então pega uma obra de arte que foi baseada em ponto de fuga e tente reconstruir, certo? Tem muitas opções. Eu não vou dar opções aqui porque senão eu vou estar sendo injusto, tá? Mas tem muita coisa que vocês podem procurar no Google para se inspirar. Ah, eu quero fazer meu quarto, eu quero fazer minha sala, enfim, vocês escolhem. Só que o primeiro pode ser mais simples, mais tranquilo, coisa rápida. O segundo vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Eu coloquei no Classroom de vocês 3 vídeos, já prontinhos, que eu peguei do YouTube mesmo, 3 videozinhos. Um fazendo uma construção de um ponto de fuga, um fazendo uma construção com 2 pontos de fugas e outro fazendo uma construção com 3 pontos de fuga. Então são bem explicadozinhos. Essa semana é mais curta, por isso que eu não vou estar aí colocando um segundo nem um terceiro vídeo. Vou colocar esse e mais 3 já na prática, já prático. Fazendo ponto de fuga, fazendo com 2 pontos de fuga, fazendo com 3 pontos de fuga. Pega a régua, pega o lápis, uma folha em branco e usem a criatividade de vocês, que isso é a coisa mais importante que vocês têm aqui no nosso curso. Tem que desenvolver bastante. Massa? Bom, eu coloquei como material para vocês algumas coisas bem completas, como eu sempre coloco.
Então, vocês têm lá falando da história do ponto de fuga, por que a perspectiva é ponto de fuga. Tem lá um material bem aprofundado para você construir com toda a precisão que você quiser, por exemplo, a planta de uma sala. Então você pode também, vai ter um material que eu coloquei para vocês, acho que é no segundo, que vai mostrar muitas obras de arte, certo? Históricas, que foram desenhadas trabalhando com ponto de fuga. Então tem muita sugestão. Lembrando, os 3 materiais são muito completos. Quem quiser aprofundar, vá a fundo nele. Claro, se você não quiser aprofundar, então faz somente o desenho com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, dá uma olhada no vídeo, acabou-se. Então, quem não quer aprofundar, quem quer só fazer mesmo um ponto de fuga, aprender como é que faz, assiste os vídeos que estão no Classroom, como construir e faça a construção. Quer aprofundar ponto de fuga, quer saber toda a parte teórica, quer saber de onde é que vem a parte de fuga, dá uma olhada nos 3 materiais que eu coloquei para vocês. Beleza? Então essa é a semana 4, mais curtinha, não tem muita coisa para vocês fazerem, são 2 construções, uma pode ser mais simples, outra mais bem elaborada. Kleber, eu quero fazer as 2 muito bem elaboradas, eu estava vendo aqui, eu quero ir para a praça aqui perto de onde eu moro e vou ver que tem uma igreja e quero fazer uma igreja. Top! Top! Usem a criatividade, tá certo? Então essa ideia, um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Kleber, qual é a ideia de ponto de fuga? Vou só rabiscar, por exemplo, uma coisinha aqui. Só um rabisco mesmo. Imagine que você queira fazer, por exemplo, uma sala. Vamos imaginar. Então, eu poderia fazer assim. Ó. Vou só, como eu disse para vocês, fazer um rabisco aqui. Não vou fazer nada muito certinho, não. Então, eu posso chegar e construir uma sala começando assim. Tem várias situações que vocês vão ver bem direitinho no videozinho de vocês. Então, eu poderia começar, ó, por exemplo, uma sala fazendo um quadrado. Poderia começar aqui, ó, fazendo um quadrado. Certo? Veja, isso é uma construção. Tá? Que eu vou fazer aqui rapidinho para que o vídeo não fique tão longo. Certo? Então, você pode, por exemplo, começar fazendo um quadrado. Tá? Faz um quadrado aqui. Um quadradinho. Certo? Faz aqui um quadrado. Aí, para trabalhar com ponto de fuga, a gente precisa imaginar aí mais ou menos a linha do horizonte. Quando eu vou fazer assim com um quadrado, é interessante que ela fique um pouquinho acima da metade. Então, posso fazer aqui. Está muito em cima também. E assim, tudo vou fazendo com esse lápis HB. Deixo o lápis 6B para o final, tá? Então, posso fazer aqui uma linhazinha como se fosse a linha do horizonte. Certo? Que é onde vai ter que se encontrar o nosso ponto de fuga. Bora. Então, onde vai se encontrar o nosso ponto de fuga. Certo? Eu vou fazer a mão livre, tá? Porque usar régua aqui não é algo muito feliz, não. Então, você vai imaginar que seu ponto de fuga fosse por aqui. Pronto. Por exemplo, aqui bem no meio, um ponto de fuga. Kleber, eu faço o que para construir essa sala? E você pode, ó, ligar esse ponto de fuga aqui para todos os vértices. Sai puxando, o nosso ponto de fuga está aqui, né? Sai puxando essas linhas a partir daqui para ter referência, certo? E assim você vai construindo a sua perspectiva de ponto de fuga. Quando você começa a fazer algo assim, você tem a sensação que vai ficar tudo troncho, né? Não vai ficar não, fica tudo certinho, tá? Kleber, isso aqui poderia ser a parede de fundo da sala? Pode. Eu chegando na parede de frente? Pode. Você pode até limitar a sua parede de frente fazendo um quadrado maior aqui, se quiser. Eu posso até fazer um quadrado maior para fazer uma sala limitada. Pronto, isso aqui poderia ser a minha sala, certo? E isso vai dar uma sala? Vai, se preocupe não que vai gerar uma sala, certo? Então vai gerar um quarto, vai gerar o que você quiser. Então, claro que vai chegar na hora que você vai ter criatividade, né? Usar a criatividade. Eu estou fazendo desse jeito, você pode estar fazendo isso aí em outra situação. Claro que não ficou bem certinho aqui, né? Mas enfim. Certo? Então você... Deixa eu só melhorar isso aqui. E aí você vai conseguir estar construindo a sua sala aqui dentro. Agora o que é que eu tenho que me ligar? Eu tenho que me ligar que eu vou traçar linhas verticais, linhas horizontais e as linhas da profundidade. Qual é o segredo? Tudo convergindo para o ponto de fuga.
Isso é a ideia de perspectiva de ponto de fuga. Se tivesse mais outro ponto de fuga, eu ia ter algumas linhas convergindo para um ponto de fuga e outras para o outro, como mostra lá no vídeo 3, aí na semana de vocês. Claro, se você quiser 3 pontos de fuga, não tem problema nenhum. As linhas vão convergir para um ponto de fuga, para outro ponto de fuga e para outro ponto de fuga. Aqui eu estou rabiscando com um ponto de fuga só. Aí vejam, isso aqui seria sua parede de fundo, aqui seria sua parede lateral, sua outra parede lateral, aqui seria seu chão, certo? Aqui seria o teto, enfim. Aí quando você sai construindo, você vai ficar pensando, isso aí vai gerar? Eu vou até botar de outra cor aqui só para destacar. Lembrando que vocês podem também utilizar outras cores, tá? Se quiser. Pode usar o lápis 6B no final também, você que sabe. Então, ó, se aqui é a parede, eu posso, por exemplo, puxar daqui um sofá, por exemplo. Então, vou ligar aqui convergindo para o ponto de fuga, certo? E para cá eu vou fazer o meu sofá. Ó, tudo convergindo aqui para o ponto de fuga. Como é que vai ser sofá? Aí vai ser a criatividade de vocês. Se eu quero puxar aqui para frente, aí eu vou traçar horizontal e vertical. E aqui, como é que eu faço outra parte do sofá? Eu preciso puxar tudo para o ponto de fuga. Tudo vai indo lá para o ponto de fuga. E aí você vai traçando algumas linhas horizontais e verticais. E o restante vai convergindo tudo lá para o ponto de fuga. E aí vai começando a gerar o que você quiser, pô. Vai gerando aqui, por exemplo, um pezinho, falando um sofá, né? Mas na verdade o desenho é um banco, certo? Lembre-se que para cá, para fechar, eu preciso convergir lá para o ponto de fuga, ó, porque o outro pezinho tem que chegar aqui nesse ponto de fuga também, beleza? Ó, tem que estar aqui alinhado com o ponto de fuga, tá? Aí eu posso colocar aqui, sei lá, quero colocar uma janela, beleza? Então, vou colocar uma janela puxando do ponto de fuga. Então, puxando do ponto de fuga, complementando com linhas horizontais, as de profundidade, tudo em direção ao ponto de fuga. Aqui, ó, vertical, aqui em direção ao ponto de fuga. Kleber, quero colocar uma janelinha aqui. Aqui horizontal, ou vertical, e a outra. Faço na horizontal, é? Não. Vai ter que vir convergindo do ponto de fuga. Tudo indo lá para o ponto de fuga. E aí você vai depois destacando com o que você quer. Kleber, quero colocar um móvel aqui. Não tem problema nenhum. Puxa lá para o ponto de fuga o móvel. Certo? Sai puxando aqui o móvel para o ponto de fuga. Então, ó, do ponto de fuga, isso com régua, né, gente? Do ponto de fuga, puxo para cá. Ponto de fuga, puxo para cá. Traço aqui horizontal. Traço aqui horizontal. Ó. Aí, ó, ponto de fuga que converge para o ponto de fuga, que converge para o ponto de fuga. E agora, como é que eu faço esse pezinho daqui? Aí depende do que você queira colocar, né? Quer que isso aqui esteja preso na parede? Então não precisa colocar mais nada, já está aqui pronto. Quer botar uma corzinha nesse móvel? Ah, claro, eu quero botar uma coisinha, eu quero botar alguma cor aí imitando madeira. Então, se você acha que quer botar, pode botar uma corzinha aqui, certo? E esse móvel está preso na parede? Tá. E se eu quiser colocar ele para o chão? Não tem problema nenhum. Coloca os pés aqui do chão, quer colocar um móvel aqui no centro, quer colocar até o chão? Então vamos botar até o chão daquele de chão. Então, puxa para cá, ó, ponto de fuga, puxa do ponto de fuga, aí puxando o ponto de fuga, baixa um pé, baixa o outro, ó, certo? Aqui, vou colocar aqui na horizontal e fechei aqui, ó, olha lá, meu móvelzinho. Ah, quero colocar uma gaveta. Então, eu puxo para o ponto de fuga, puxo do ponto de fuga e depois vertical, vertical. Ó, ponto de fuga, vai para o ponto de fuga, construir uma gavetinha. Ah, Kleber, eu quero colocar um tapete. Beleza, puxa do... Quer botar de outra cor? Então, bota de outra cor. E aí você vai, porque está de vermelho. Massa, então puxa do ponto de fuga aqui. Puxa do ponto de fuga aqui. Aí. Horizontal, horizontal, ponto de fuga e ponto de fuga. E colocou um tapete. Aí pode botar os desenhozinhos, um tapete de bolinha. Pronto, então coloca as bolinhas aqui, ó. Isso eu estou fazendo é só um rabisco, tá, galerinha? Só um rabisco. Kleber, e a televisão não vai ter, não é? Coloca a televisão. Tudo você pode sair colocando. Vamos colocar a televisão aqui. Então, como é que eu coloco a televisão? Vou puxar para o ponto de fuga de novo. Puxei do ponto de fuga, puxei do ponto de fuga. Vertical, vertical.
foi para o ponto de fuga, foi para o ponto de fuga. Boto o pezinho aqui da minha televisão, certo? Ah, eu quero ver que está passando alguma coisa aqui. Está passando o quê? Então coloque o que você acha que está passando aqui na telinha da sua televisão. Kleber, nessa parede de fundo eu quero colocar um quadro com o meu nome. Então coloque aqui um quadro com o seu nome. Se está na parede de fundo eu posso colocar até assim, ó, horizontal e vertical. Aí coloco o quadro com o seu nome. Vem lá, Kleber, sem o R, pronto. Eu boto o R. Kleber. Ah, aqui em cima eu quero colocar o quadro da Mona Lisa. Não tem problema. Puxa pro ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga o limite do meu quadro. Aí, vertical, vertical. Aqui foi para o ponto de fuga, aqui foi convergindo para o ponto de fuga. Certo? E aí você colocou o quadro da Mona Lisa. Né? E aí você vai fazendo, Kleber, eu quero botar uma luminária aqui bem massa. Não tem problema. Puxo do ponto de fuga. Eita. Puxo do ponto de fuga. Quero fazer uma luminária. Então eu puxo do ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga. Aí, vertical, horizontal, horizontal. E posso colocar aqui minha lumináriazinha aqui no teto. Certo? Com a lâmpadazinha mais ou menos por aqui assim. Então, você pode fazer a sua luminária. E aí você vai montando. Isso aqui, claro, é um rabisco muito rápido. Então tem 3 videozinhos aí explicando bem direitinho como fazer com um ponto de fuga, como fazer com 2 pontos de fuga, como fazer com 3 pontos de fuga. Tá massa? Ficou mais ou menos clara aí a ideia? É que você pode, se quiser fechar, botar um encosto, botar uma almofada, enfim, façam o que vocês quiserem. Estão vendo que no começo o desenho fica algo bem tronchão, você acha que não vai sair nada, e de repente você começa a ter vida nesse seu desenho. Não, ele começa a construir, a se ter uma vida. Isso é um exemplo de um rabisco sem pensar em nada, sem olhar em foto nenhuma, um rabisco simplesmente que eu fiz, mas vocês têm aí situações que vocês podem pesquisar na internet, ver algumas paisagens interessantes, fazer algo que vocês queiram, certo? E aí para essa quarta semana, só 2 construções. Kleber, depois que eu faço isso, esses excessos com lápis HB, eu posso apagar? Pode. Pode apagar o excesso, se você quiser. Pode deixar? Pode deixar. Pode botar lápis colorido? Pode. Pode botar só o lápis 6B? Pode. Criem, usem, certo? Usem o que vocês quiserem. Criem e me enviem atividade até o dia marcado lá no Classroom. Beleza? E, reforçando, quarta-feira, ao vivo, lá no Meet. Beijão no coração de vocês. Saudades muito grande. E vamos embora. Ficar em casa por todos, não é isso? Esse é o foco aqui do GF Campus Olinda. Espero ter ajudado vocês, que vocês tenham construído o máximo de perspectivas que vocês possam, que vocês tenham entendido pelo menos o máximo de perspectiva, certo? E até a próxima. Beijo no coração, galerinha. Falou!